graça e paz. Nós estamos iniciando agora o nosso 5º podcast, dessa série de 9 podcasts que nós estamos fazendo em celebração aos nossos 10 anos de Igreja Verbo da Vida aqui em Caxias do Sul. E hoje temos um casal convidado, um casal muito especial que eu amo demais, né? Eu nem posso dizer que é um casal de baianos, né? Porque não temos, temos uma campinense e um baiano, né? Ricardo e Fernanda, que são pastores auxiliares na nossa congregação lá de Flores da Cunha. E que alegria ter esse tempo aqui com vocês, um tempo onde nós vamos desfrutar da comunhão, né, de um tempo de mesa, vamos ser inspirados uns pelos outros e vamos inspirar aqueles que estão nos assistindo também com a história linda da vida de vocês. Ricardo, se apresenta aí, rapaz. Você baianão da gema, né? O homem da ginga. Mais ou menos. Eu sou o Ricardo, né? Sou soteropolitano, vim de Salvador. É isso? Parece de passar no pão? O que é? Soteropolitano. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Muito bom, muito bom. É melhor que o pessoal de Brasília, que é candango, né? É candango, né? Candango. Não, soteropolitano fica melhor mais legal, do que candango parece calango, né? Então você já tá bem. Muito bom. Isso aí. Isso aí. Sou o baiano da igreja, né? O vulgo baiano. E estamos aqui há 7 anos, bem feliz. Você é da capoeira também ou não? Joga uma capoeira? Já joguei capoeira, sim. Como é que é o berimbau. Berimbau? Toca um berimbau também? Tocava, né? Tocava. Agora eu tô na Nova Aliança, não toco mais. Tá certo. Agora tu, né? Toca no trono só. Agora só no trono. Muito bom, muito bom. Fernandinha. Pois é, então, como o pastor já falou, né? Eu sou campinense, mas tenho um pé Campinense, Campina Grande. Sabe quando fala em Campinense, o pessoal pensa que é Campinas, São Paulo. São Paulo. Eu falo isso porque quando eu falo Campina, o pessoal, Campina, que Campina é? Campina Grande? Sim. Ou no Campinas, né? Campina Grande, Paraíba. Paraibana, comedora de rapadura, né? E cuscuz, de feijão verde. De cuscuz. Né? Não, cuscuz não pode faltar, acima de qualquer coisa. Muito bom. Mas saí de Campina Grande muito pequena e fui para Salvador, então eu me sinto um pouco soteropolitana, misturada com uma campinense e agora uma caxiense, né? Eita. Como o Ricardo falou. Vocês foram promovidos, né? É verdade. Isso aí. Muito bom. Então, há 7 anos que nós estamos aqui nessa igreja maravilhosa e gratos ao Senhor por tudo que Ele já começou a fazer e tem muito mais, temos certeza. Muito bom. Eu me lembro um tempo atrás, acho que deve ter sido em acho que foi 2016 mesmo, ou 2015 por aí, que eu estava ensinando no Rema lá em Salvador, conheci seus pais, né? Exatamente. Lá, né? E eles me falaram um pouquinho de vocês, eu não os conhecia, né? Eles simplesmente me procuraram no final de aula e disseram, ó, né? Nossa filha e o nosso genro estão querendo ir para o sul, né? Isso. E aí passei o meu contato, né, para eles, acho que eles passaram para vocês, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho, sabe, de como que foi esse processo, né, de mudança de vocês lá de Salvador, que é uma cidade linda, por sinal, né? Eu falo que vocês foram promovidos porque, assim, né, eu como bom gaúcho, eu tenho que puxar a brasa para assar. Claro. Mas Salvador é uma cidade linda e o povo que está lá não é preguiçoso, viu? Eu sei, eu comprovo isso. 4 horas, 5 horas da manhã, tá todo mundo trabalhando, né? A cidade tá bombando. Tá bombando, né? Então, na prática, não é bem isso, não, né? Um povo que trabalha, um povo maravilhoso, né? E aí criou-se essa conexão, vamos dizer assim, a partir de seus pais. Eu não os conhecia, né? Sim. Mas eu queria ouvir de vocês, né? O que os motivou, quais foram as instruções de Deus da vinda de vocês para o Rio Grande do Sul e, mais especificamente, o que os motivou a escolher a Igreja Verbo da Vida Caxias do Sul para ser o porto seguro de vocês, o lugar para vocês aportarem e desenvolverem a vida ministerial de vocês. Quem quiser começar primeiro, fique à vontade. Eu acho que eu vou começar porque tudo começou comigo, na verdade, né? A gente congregava numa igreja bem grande lá em Salvador. Tinha mais de 10 mil membros. A gente passou uns 10 anos nessa igreja. E eu tinha uma empresa, né? Na verdade, eu não fazia nada na igreja. Só sentava, ofertava, dizimava, ouvia a palavra. Mas o meu foco naquela época lá era o trabalho, né? E a igreja era uma coisa de final de semana, no culto domingo e tal. Sim, você era um cristão. Sim, mas... Um cristão praticante, né? Sim, mas... não servia, não fazia nada, só ia, adorava, cumpria meus princípios. Mas
era só aquilo ali. E um dia, na igreja, ou trabalhando, eu senti um incômodo. Eu parei e pensei assim, que tipo de cristão eu sou? O que eu estou fazendo, na verdade? Né? Só sentar, ouvir. Dentro de mim eu achava muito pouco, vago, né? Eu queria fazer mais alguma coisa. E aí eu comecei a falar com minha esposa, eu queria estudar, eu queria entender, eu queria aprender. Tô me sentindo muito, sabe? Muito vazio, assim. Queria mais. Infrutífero. Né? Infrutífero, eu queria mais. E eu ficava falando com ela, né? Queria estudar a palavra e tal. E de tanto eu falar com ela, uma amiga dela, ela comentava com as amigas, né? Sobre esse meu desejo, né? De conhecer mais da Bíblia, conhecer mais da palavra. E aí, um certo dia, uma amiga dela falou assim, seu esposo está querendo estudar, tem um curso numa igreja Verbo da Vida aqui e tal. É o Rema, será que ele não quer fazer? São 2 anos e tal. E ela me falou, em casa um dia, e aí eu peguei o endereço, fui lá, procurei informações, me matriculei e comecei a fazer o Rema. Eu comecei a fazer. Sim. E foram 2 anos de muito aprendizado. Eu não congregava no Verbo da Vida lá. Eu vim ser verbiano aqui. Até porque a escola, né, só para deixar claro, já que você tocou no assunto, né, a escola não é da igreja. A pessoa que te passou essa informação, ela associou, talvez por causa do endereço. Sim, né, que era no mesmo prédio. A escola ocupa o prédio da igreja de uma forma assim, de um favor mesmo que a igreja faz, né, cedendo a estrutura para a operação da escola. Mas a escola é uma escola interdenominacional, né? Sim. E que tem alcançado inúmeras líderes de diversas denominações, né? E que, né, está sediada dentro da Igreja Verbo da Vida lá em Salvador, né? Como aqui em Caxias do Sul esteve no início, hoje não mais, né? Hoje tem sede própria, mas só para deixar claro isso, porque nós temos milhares de pessoas que estão nos assistindo, né? E assim, todos os que passam por aqui nesse podcast citam o Rema. Isso é ótimo, porque mostra a relevância da escola no desenvolvimento da sua vida e do seu ministério, né? E eu tenho citado isso nos nossos tempos aqui de mesa, né, no podcast, sobre uma informação que eu tive que eu achei assim, muito preciosa, de que esse ano são 12 mil alunos matriculados fazendo o Rema em 2023. Isso é algo muito extraordinário, né? Sim. Então, é a relevância, né, que é a dimensão que essa escola está ganhando, alcançando milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e mundo afora, obviamente, muito mais do que isso. Então, me fale um pouco aí, por meio do Rema, você... E como o pastor falou, na verdade, a diretoria da escola, na época, aconselhava as pessoas a não saírem de suas igrejas, né? Que tratar com a escola como uma escola mesmo, E, de fato, né? E eu passei 2 anos indo para o Rema lá e congregando na minha igreja, né? E a palavra, o conhecimento foi chegando, as coisas foram chegando e depois que terminei o curso, eu vim conhecer o Sul. Eu não conhecia nada do Sul, né? E conheço o Nordeste quase todo, assim. Ia muito para o Nordeste nas nossas viagens. E quando a gente veio para o Sul, eu senti algo diferente no lugar, assim. O Sul, ele na verdade, parece ser outro país, né? Porque é uma cultura, tudo é muito diferente. E aí eu comecei a incomodar minha esposa, né? Depois de ser formado no Rema, de conhecer muita coisa que eu não conhecia da palavra, eu queria aproveitar e fazer algo diferente, né? Eu vi muitas passagens falando sobre Paulo, né? A determinação de Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, né? E aquilo me motivava, né? E aí, acho que ela pode complementar agora, né? Verdade. Assim, esses anos que o Ricardo teve ali, né, de treinamento, de conhecimento, de aprofundamento na palavra, como eu não estava, né, nesse mesmo ambiente que ele estava, então, para mim, se tornava algo mais difícil. Na época, eu fazia faculdade e ele chegava em casa todas as noites e borbulhando de tantas informações tão preciosas, né, da palavra. E como ele falou, nós viemos de férias. Confessa para mim que você ficou até um pouco chateada com o Rema. Mas, claro. Eu sei disso. Por isso que a gente aconselha sempre o casal a fazer. Sim.
porque quem está exposto ao ambiente da escola está aprendendo de forma construtiva, preceito sobre preceito, não é? Sim, sim. E às vezes aquilo que não é novo, mas foi novo para quem ouviu, mexe tanto que quando chega em casa quer despejar a informação em cima, né, Exatamente. da esposa ou do esposo. Uhum. E aí quem não estava no ambiente, não, peraí, não é bem assim, não é tudo Exato. isso. Mas na verdade, no fundo, hoje você já é graduada, Sim, né? sim. E professora do Rema, né? Amém. Hoje você né, entende que é muito mais, né? É muito mais do que aquilo que a gente ouvia falar, né? Sim. Então eu só fiz esse pequeno recorte aqui, né? Porque é comum isso acontecer. Sim. Né? Por isso o nosso conselho é sempre o casal faça, né? Ele chegava em casa e muitas vezes eu já estava dormindo. Uhum. E ele chacoalhava lá, Fernanda, olha o que eu ouvi hoje. Uhum. O que você acha? Eu quero dormir, Ricardo, me deixa dormir. Uhum. E ele ficava nisso, tanto que no nosso ciclo de amizade isso foi tão forte que as pessoas começaram a chamar ele de pastor, sendo que ele estava simplesmente tendo os olhos abertos para uma realidade da palavra que estava transformando ele de dentro para fora. Né? Então, no último ano em que ele estava fazendo o Rema, né? Como ele falou, 2 anos, nós viemos em junho aqui. E quando nós voltamos, passeando pela Serra Gaúcha, ele disse assim, aqui é um lugar que eu gostaria de vir para morar. E o Ricardo sempre foi de praia. Criado e nascido em frente à praia. A gente sempre viajava, passava 2 dias. Ele, vamos voltar, que eu quero meu mar, eu quero a praia. Né? Então, ele falou exatamente essa ligação forte. E ele falou isso, eu falei, ele tá emocionado, porque aqui é outro mundo e tal. Mas, voltando à nossa realidade em Salvador, ele começou no meu ouvido. Olha, o que eu te falei é verdade. Eu quero mesmo, eu estou sentindo que algo está acontecendo, nos favorecendo para ir para aquele lugar. E eu disse, não, ele deve estar surtando. louco. Tá surtando. Pois é. O que esse homem quer fazer lá no lugar? Nossos amigos, né? Ninguém acreditava, né? Eu tinha uma empresa que prestava serviço para uma outra empresa e o dono da empresa falou para mim, cara, você é louco. Você vai largar tudo isso aí. Até porque vocês estavam, assim, financeiramente estáveis, né? Assim, resolvidos, né? Bem resolvido. Tinha nosso apartamento, a gente tinha 2 carros, ganhava muito bem, né? Ela também trabalhava numa maior escola, se eu não me engano, de Salvador, né? Uma escola bem... E foi isso aí, né? Exatamente. E ele começou com esse movimento de querer vir, e eu dizia, não, o que vai acontecer? Aí a primeira coisa que eu pensei foi como falar isso para os meus pais. Né? Eu disse, não, eu preciso conversar, as primeiras pessoas são os meus pais. Família, muito junto ali, a gente sempre foi muito família, muito próximo. E eu comecei a orar. Eu disse para ele assim, olha, se isso tem chegado ao teu coração, se Deus tem falado contigo, ele vai ter que falar comigo. Né? E eu disse, eu vou orar, vou esperar um momento certo para conversar com os meus pais quando eu tiver isso também no meu coração. Não vou largar assim. Passando uns dias, minha mãe me liga. E ela diz assim, filha, Ricardo conversou comigo, como eles iam para o Rema juntos, né? Ele aproveitou e já se adiantou. Eu falei, fez a cabeça do sogro. Do sogro, né? E ela disse, olha, o Ricardo conversou comigo e ele me falou que vocês têm esse desejo no coração. Eu disse, mãe, ele tem. Eu ainda estou no processo de ouvir o que o Senhor, de fato, quer para as nossas vidas. E ela disse assim, minha filha, vá. E ela começou a me abençoar. Ela disse assim... E como isso é importante, né? A bênção dos pais sobre o direcionamento que os filhos estão tendo, né? E isso, para mim, trouxe uma paz de uma forma que começou ali o processo de Deus, eu acredito que na minha vida, que já havia começado na vida dele. E ela disse assim, vá, o seu marido está inclinado para isso, é um novo tempo na vida de vocês. Deus vai estar com vocês onde vocês forem. E ela abençoou. E quando eu desliguei aquele telefone, eu falei, meu Deus, isso está ficando muito real. Está ganhando uma dimensão. Exatamente. Daqui a pouco sai do controle. Inclusive, eu lembrei agora que a igreja que a gente congregava, a gente um dia estava em casa e falou, vamos lá no último culto. Vai ser o nosso último culto, vamos cultuar a Deus lá. E para se despedir, né? Já naquele momento que a gente estava meio determinado, já certo de que vinha.
E a gente foi no culto, e no final do culto, os irmãos conversando, aí falaram com o pastor, eles estão indo embora, eles vão para a Serra Gaúcha, vão para lá para Gramado, vão morar lá. E o pastor chamou a gente, orou com a gente e falou, vão em paz, Deus abençoe vocês. E até isso, né? Foi tudo bem. Foi o pastor que fez o nosso casamento, O pastor que fez né? o nosso casamento. Não era comum nós encontrarmos Sim. um pastor assim, com uma igreja igreja grande, quase 10 mil membros. Sim. E ele estava ali, os nossos amigos chamaram e ele disse assim, vocês vão ser uma bênção onde vocês forem. Amém. Abençoou a nossa vida, né? E depois que minha mãe falou isso, o processo começou comigo. Né? Coisas foram sinalizando dentro de mim, sem que eu tivesse ainda o entendimento do que era ser guiado pelo Espírito. Né? Coisas foram mudando, sinais acontecendo, em todo tempo era um amigo, era uma passagem bíblica, tudo inclinava para que o Senhor, de fato, estava nos enviando. Né? E aí, passou uma semana e pouco, ela chegou com um papelzinho com o seu número. Filha, você não vai acreditar. Vem aqui tomar um café comigo que eu vou te contar pessoalmente. Chegando lá, ela estava lá com o seu número e disse assim, olha, o meu professor da nova matéria é um pastor que é de lá da Serra Gaúcha. E nós já falamos com ele e nós estamos aqui com o contato dele. Meu coração deu um gelo, assim. Eu disse... agora o negócio Tá estreitando. Tá estreitando. Começa logo o processo de desapego e de renúncia, porque eu tô vendo um lugar sendo já indicado. Né? Tudo era muito, muito difícil. Sim. Porque quando você está num lugar onde tudo funciona muito bem, Claro. onde as coisas estão fluindo, né? E você vai dizer, não, eu quero abrir mão de tudo isso para viver algo desconhecido. Numa cidade onde você não conhece ninguém, né? Onde nós não tínhamos nem noção da cultura que nós estávamos sendo inseridas com esse envio, né? Porque tem pessoas que se preparam antes, conhecem. Sim. Nós estávamos vindo de coração, Sim. com o coração aberto. Totalmente cruz, vamos dizer assim, no que diz respeito à experiência transcultural. Exatamente. Transcultural, porque na verdade é uma cultura diferente mesmo. Totalmente. Né? Totalmente. Mas com uma convicção por dentro, né? Um direcionamento. Um direcionamento. Eu já havia passado por uma transição assim com os meus pais, de Campina Grande para Salvador, mas nada se compara. Dentro do Nordeste. Claro. Né? Passei por algo na minha adolescência, mas tudo ok. E até porque a responsabilidade não estava sobre a sua vida naquela época. Agora é totalmente diferente. Era vocês, uma nova família, dando um passo, né, em obediência à direção de Deus. E aí? Isso. E aí o Ricardo me apertando, né? Porque até então eu não tinha chegado para ele para falar assim, olha... Vamos. Eu só estava recebendo as informações. E aí, quando foi um dia, ele falou assim... Já era setembro. Imagina, nós viemos aqui em junho. E já era setembro, mais ou menos. Ele falou assim, eu estou esperando a sua resposta. E aí, foi quando o Senhor, eu disse, eu estou orando. E eu lembro que nesse dia, orando, de madrugada, o Senhor falou assim... A zona de conforto não é o lugar onde eu desejo para vocês. E aí, quando eu falei isso para ele, ele falou assim, é o que eu sinto. Nós estamos numa zona de conforto. Sim. Só que a zona de conforto não nos leva aonde Deus quer que nós estejamos, né? Então, era de fato ali um processo de renúncia daquela vida. E eu disse, nós vamos. Não sei como, não sei o que vai acontecer, como vai ser, nós vamos. E aí ele olhou para mim e disse assim, amanhã você compra uma passagem, porque nós vamos lá agora com um olhar diferente. Sim, espiar a terra com o olhar de quem vai tomar posse dela. Exatamente. E aí eu disse, Ricardo, você tá louco? Não um olhar de turista, né? Mas um olhar de alguém que vai tomar posse de aí, algo, né? Isso. E aí eu disse, mas nós acabamos de voltar, recente voltamos. Ele disse, não, liga. E nessa época nós tínhamos uma amiga que nos auxiliava nessa parte de reserva, de viagens que nós fazíamos. E eu liguei para ela e ela me disse assim, não acredito que é Gramado de novo, a Serra Gaúcha. Eu disse, sim. E ela disse, então tá, qual é o período? Peguei um feriado lá que tinha e nós viemos para cá. Na verdade, quando ela me mandou o orçamento, ela me ligou e disse, olha o teu e-mail que eu já mandei os vouchers. Eu falei, tá, mas tu nem me falou o valor, nada. Não, já mandei no teu e-mail e como você me indicou bastante pessoas nessa época, essa viagem você não precisa pagar. Meu Deus.
Pense num Não favorecimento mesmo, Exatamente. Né? Eu nunca vi isso acontecer, não. Passeamos, fomos nos parques, Não, tudo gratuito. E ela disse assim, tá, mas vocês vão passar só 5 dias? Eu disse, sim, não precisa de nada, de passeio, porque o nosso propósito não era esse. Né? Ela disse assim, não, mas eu vou botar uma noite suíça para vocês, vou botar uma noite italiana, que era numa pizzaria, num fondue, e nós fomos agraciados por Deus, assim, e viemos para cá, foi quando nós já havíamos feito contato com o Senhor, até sua resposta, assim, quando eu mandei uma mensagem para o Senhor disse assim, venham, as portas estão abertas, nós vamos receber vocês aqui, né? E de fato, tudo para mim era sinalizado dentro, no Espírito, que o Senhor estava cuidando de todas as coisas. E nós viemos, conhecemos a cidade, fomos muito bem recepcionados nessa viagem expiatória, se eu posso falar assim. Né? E o Senhor estava lá para nos acolher, nos mostrou. A igreja estava tendo um culto de jovens aqui. E quando nós entramos aqui na igreja, existia uma atmosfera tão diferente de tudo que nós já havíamos provado. Né? E o Ricardo me olhou e disse assim, é aqui o nosso lugar. Né? E foi quando... De fato, assim, eu precisava estar aqui para que aquilo caísse como um novo momento assim, na nossa vida, né? E aí, quando nós voltamos, ele disse assim, dezembro. Pensa, outubro, junho, setembro, eu disse sim. De 2 em 2 meses, E aí ele disse, dezembro nós vamos ir. Eu disse, não, Ricardo, pelo amor de Deus. Eu acho que eu já tinha meio que desligado, assim, de Salvador, né? Eu acredito que quando Deus começou a tratar essas coisas com ele começou a desapegar. E para mim, esse desapego dele da praia, do surf dele, era algo que estava me causando estranheza, né? Mas, enfim, só pode ser Deus. Isso aí é Deus no meio, né? E acabou que realmente não conseguimos vir em dezembro, porque era muito curto tempo para organizar tudo, se desfazer, né? Casa, sim, vocês tinham uma vida lá, né? Vida, né? E acabou que deu tudo certo para nós virmos em 30 de agosto de 2016. Foi o dia que nós pisamos como novos moradores da Serra Gaúcha, né? Viemos no primeiro momento, nós tínhamos Gramado como referência. Né? Até porque a gente sempre veio e ficou por ali. Sim, cidade turística. Vamos dizer assim, o destino turístico. Né? Exatamente. E aí, conversando com o senhor, né? O senhor provocou a gente em algumas. Mas é Gramado mesmo? Vocês sentem que é lá? Explicou mais ou menos. Olha, Gramado é uma cidade assim, tal. Nada contra Gramado, Nada contra, mas assim, para ouvindo um pouquinho a história de vocês, que era assim uma resposta a um chamado de Deus para desenvolver uma vida ministerial, talvez um tempo de preparo antes seria oportuno. Exatamente. Né? Essa foi a tônica da conversa, não como que alguém que estivesse impedindo vocês de ir para lá, né? Mas assim, sinalizando um caminho a percorrer, né? Exatamente. E nós, como nós vínhamos de uma turbulência muito grande, que foi a mudança, né? Desapegar, desfazer, né? E nós reservamos um apartamento lá por 30 dias para tirar férias. Dizer assim, lá em Gramado. Lá em Gramado. Tipo, chegamos, vamos pensar agora como é que vai ser essa reconstrução, né? Naturalmente falando, sabendo que, espiritualmente falando, o Senhor já estava preparando todas as coisas, né? E a gente passou um dia inteiro chorando dentro do hotel. É mesmo? Porque foi bem difícil, né? Pessoas que a gente ama, né? A convivência, abandonar tudo, assim. Quando a gente pisou, que a gente falou, agora não tem mais volta. Mas, assim, só foi um momento de... Sim, vocês queimaram as carroças e vieram, né? Exatamente. As pessoas não acreditavam. Assim, a gente tem muitos amigos, muitos. Nós vivíamos em família com os nossos amigos, né? E a gente deixou família, amigos, e agora o que vai ser? Como é que vai ser? Quando o pastor contra o testemunho, eu me vejo um pouco. A questão da mudança, né? Inclusive, no último momento que eu sentei com o dono da empresa, né, para passar os clientes para ele, para conversar com ele, ele falou, cara, eu tava achando que você estava brincando. Eu falei, não tô brincando. Aí ele falou para mim assim,
que é que tu quer para ficar aqui? Ser meu melhor comprador. Tu quer dinheiro, tu quer um carro, o que é que tu quer para não ir embora? Eu falei, eu não quero nada. Não é sobre dinheiro. Eu quero viver uma outra vida. Aí ele olhou para mim e falou, agora eu percebi que você tá falando sério mesmo. E aí ele falou, vai na paz, que você precisar de mim, eu tô aqui para te ajudar. Verdade, verdade. E de fato foi, né? E chegando em Gramado, passamos esses 30 dias ainda como turista, porque a gente precisava de Claro, férias, um né? tempo de refrigério, de descanso. refrigério, de recalcular no nosso Até para pensamento. estabilizar as emoções, né? Isso, Sim. Exatamente. E aí começamos, já estava no final dessas férias, começamos a vir em Caxias, né? E a nossa referência era o senhor. Era a única pessoa, né? O senhor, a Rosângela, que nós conhecíamos aqui na cidade, que a gente tinha se conhecido ali naquela viagem. E assim, nós fomos surpreendidos de uma forma tão grandiosa pela recepção que nós tivemos, né? Talvez muitos que estão nos ouvindo, né, não consigam enxergar, mas o que nós vivemos assim na nossa chegada aqui foi um pastor que nos pegou, nos mostrou o caminho, foi conosco, bater em imobiliária para escolher a nossa casa, carregar a mudança, deixar tudo organizado na medida do que a gente precisava ali no início, para que, como um pai, né, faz com seus filhos. É aqui, é dessa forma, e agora vocês Agora vão. vai. Agora é com vocês, né? E eu lembro que foi num domingo a nossa vinda para cá. E a gente sabia que chegando numa casa a gente precisava pelo menos uma cama para dormir. Uma cama, e eu consegui comprar pela internet uma cama, um guarda-roupa. Foi quando o senhor pegou num dia de domingo de culto, né, o seu carro, foi lá carregar, não cabia dentro do elevador, o senhor carregou nas escadas com o Ricardo, e nós agradecemos. E quando o senhor saiu, a gente olhou assim e disse, meu Deus do céu, um pastor, o pastor da igreja veio aqui. É que não era comum, né? A gente nunca tinha passado por essa experiência. Isso. Mas aquilo me marcou muito no início ali. As pessoas podem achar que bobagem, mas pra gente não foi bobagem. Sim. Inclusive, até a gente comentou, né, com os amigos, eles ligavam, e aí, como é que tá aí e tal? Ele, cara, tem uma coisa pra te contar. O pastor da igreja hoje subiu a escada comigo, me ajudou a carregar a cama, procurou aqui comigo. Aí ele, sério que ele fez isso? Ele falou, sério. Eu falei, sério. E aí a gente se sente mais acolhido ainda, né? Mais abraçado, se sente valorizado também. Nas pequenas coisas também, né? Claro. E isso marcou a gente de uma forma tão grande que só dava certeza do lugar certo que o Senhor tinha trazido. Né? E isso foi, assim, acalmando o meu coração. Eu acredito que, por eu ter essa ligação muito forte com a minha família, era muito difícil para mim, né? Muito difícil, assim. Eu sentia falta de tudo. Eu sentia falta dos engarrafamentos de Salvador. Né? Coisas que a gente diz assim, né? Mas a gente sente falta do que era a nossa vida, né? E foi um tempo assim de lapidação, sabe? Nós estávamos sendo lixados para que aquilo que era rotineiro, aquilo que era, como o Senhor falou, nosso coração, a zona de conforto, ficasse de fato para trás. E que nós pudéssemos conhecer o novo que Ele tinha para nós. E esse novo vai muitas vezes causar algumas estranhezas, alguns pesos, né? Que você acha, será que eu fiz a coisa certa? Mas o Senhor vinha o tempo inteiro sinalizando que não era nós mesmos que tínhamos tomado a decisão. Isso partia dele por um propósito maior. Né? E aí eu fui conhecer a palavra revelada no Rema, no momento certo, na hora certa. Na verdade, você já respondeu praticamente a segunda pergunta que eu ia fazer. Pois é. O que os fez escolher a Igreja Verbo da Vida para ser o lugar para vocês estarem e desenvolverem
a vida ministerial de vocês. Você respondeu antes, né? Sim. A gente, né, acabou que entendeu que este era o lugar. Exatamente. Né? E aí me conte um pouco dessa história, né, de vocês aqui com a igreja local, vocês que vieram de uma igreja de 10 mil membros. Na época, nós não tínhamos a quantidade de membros que temos hoje, né? Hoje a gente está batendo a marca de 1.000 membros. Ainda é muito aquém da realidade que vocês viviam, né? Sim. Mas muito além daquilo que era quando vocês chegaram, né? É outra igreja. Então, era uma outra realidade, enfim, né? Aí vocês chegaram, começaram a reconhecer o ambiente espiritual da igreja, você foi para o Rema, né? Foi estudar, porque Ricardo era graduado, mas Sim. você não era, né? E aí, me conte um pouquinho desse tempo de preparo, porque assim, esse início de vocês foi um tempo de mesmo Deus aparar as arestas, lapidar, né? Havia uma proposta no meio disso tudo, né? Que era um tempo de ser treinado, preparado para algo maior, né? Você se sentia infrutífero, então, para frutificar, tem que podar, tem que adubar, tem que... Né? Então, agora, nesse novo momento aqui, como igreja, né? E com essa proposta de ser treinada dentro de uma escola ministerial. Me fale um pouquinho disso. Você já fez? Então, como você fez aqui, né? Pode falar um pouquinho sobre como foi sua experiência. Sim. Quando eu comecei a ver o que aconteceu na vida de Ricardo, né? Depois de passar por toda aquela estranheza de ter um marido estudando e você não, me gerou aquela curiosidade, né? Eu comecei a perceber que, de fato, as coisas na palavra, elas são construídas e com propósito. Sim. Não é aleatório, né? Quando a gente se coloca disponível para viver isso, a gente, de fato, é palpável isso na nossa vida. Então, eu fui me submeter a esse tempo, passar esse tempo de treinamento, foi, assim, de forma essencial na minha vida, por aquele momento novo, né? Então, assim, hoje eu olho e disse assim, o Senhor preparou o momento certo, sabe? Aquela coisa na hora certa, no lugar certo, para que eu estivesse recebendo aquela palavra naquele momento, porque sentar no Rema segunda, quartas e sextas foi a força que eu precisava para superar todos os sentimentos, os pensamentos, né? Então, foi grandioso, porque eu estava muito aberta, eu estava muito receptiva, eu estava num momento muito sensível, muito conectada. Até porque assim. você saiu de um contexto, né? Exatamente. De família, de cidade, tudo para estar em um local com um propósito. Exato. Isso já te preparou para receber aquilo que estava proposto pelos céus para esse tempo, né? Isso mesmo. Então, assim, e era eu e ele, né? Não existiam as distrações, né? Então, estar no Rema, estar nesse período, foi um divisor, de fato, como a gente costuma falar, um divisor de águas, para que eu pudesse entender e sonhos que o Senhor já havia me dado desde a minha adolescência fossem resgatados dentro de mim, que aquela zona de conforto tinha colocado uma cortina, como se não existissem mais. Né? Então, eu comecei a ser reavivada. Sim. Né? Reavivada, sonhos, propósitos de Deus, né? Muitas coisas que hoje eu estou vivendo, 7 anos depois, né? Muitas coisas que eu já vivi durante esses 7 anos foram sendo clareadas na minha mente, naqueles momentos que eu estava ali disponível, né? Como já foi falado, nós vínhamos de um contexto gigantesco, né? Eu sempre fui muito ativa na igreja. Desde que eu me converti aos 15 anos, eu vim de um contexto de uma igreja menor, eu me converti numa igreja menor, passei aí para essa igreja maior, no centro da cidade, né? O Ricardo, ele se reconciliou já nessa igreja maior, ele era criança, então ele não tinha vivido esse contexto, e eu sempre falava para ele assim, você vai ver como é bom viver esse contexto de igreja menor. Porque eu já tinha provado das duas. Né? E eu dizia para ele como é bom você ser próximo, você conhecer as pessoas, você ver o crescimento. E eu tinha expectativas quanto a isso. Né? Então, assim, na igreja menor, você consegue colocar aquilo que é dom seu. Parece que as coisas fluem
de uma forma diferente. Mesmo eu sendo... Até por causa da necessidade que existe numa necessidade. igreja menor, né? Exatamente, exato. Mesmo eu sendo ativa. Minha vida inteira cristã, eu sempre fui ativa, sempre servi, sempre fiz de tudo um pouco na igreja e eu descobri esse prazer na minha juventude e quero morrer assim para o Senhor, se antes ele não voltar, né, nos levar. Mas foi muito bom. Esse período assim foi altamente certeiro, necessário, no momento certo, na hora certa. Sim, muito bom. Talvez, né, nesse processo todo, uma pequena adaptação, né, na forma de falar. Ah, eu amo igreja menor. Por quê? Eu estava olhando o contexto, né? Vocês estavam numa igreja grande e vieram para uma igreja muito menor aqui em Caxias, que era a nossa realidade da época. Hoje a igreja cresceu e vocês, de novo, estão numa igreja menor, né? São pastores auxiliares lá em Flores, né? Flores da Cunha, que é a nossa mais nova congregação, né? Mas é uma igreja menor que vai se tornar grande. Né? A questão não é atrelar os relacionamentos a uma igreja pequena. É você desenvolver relacionamentos acompanhando o crescimento da igreja para que não se perca a essência né, desse relacionamento próximo. Né? Então, isso é fundamental mesmo, até porque a gente tem uma visão de expansão. Claro, né? Senão a gente vai ter essa mentalidade minimalista, né? Mas eu creio que o desejo de Deus é alargar tendas, é uma visão de expansão, né? E não é à toa que vocês vieram para cá, vocês serviram, né? E praticamente, você foi da igreja de crianças. E o processo de vocês como igreja, falaram do Rema, o processo de transformação, né? O Rema, ele traz mesmo sabe, tem essa proposta de ativar em nós, né, o chamado que veio de Deus, né? Deus nos dá o chamado, mas o que o Rema faz? Ele vai colocando lenha na fogueira, né? Para aquecer essas coisas, para despertar em nós, né? Esse ímpeto pela obediência ao chamado de Deus, né? Além do conhecimento da palavra de forma revelada, inspirada pelo Espírito, também tem como propósito, né? Descortinar os nossos olhos para uma proposta divina ministerial, né? E de fato hoje vocês têm vivido isso, né? Mas quem olha para o Ricardo e a Fernanda hoje não imagina onde tudo começou, né? Me lembro de Ricardo servindo no louvor, tocando violão, né? Já foi back vocal, né? Já foi de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Você já serviu na igreja de criança. Me fale um pouco da trajetória de vocês dentro da igreja, porque hoje as pessoas olham para vocês. Não, Ricardo e Fernanda. Fernanda hoje é professora do Rema. Eles estão lá em Flores da Cunha, estão auxiliando no pastoreio lá, mas não sabem a jornada ministerial que vocês desenvolveram servindo a igreja local, né? Porque o ministério ele é desenvolvido, né? Não é uma coisa que, igual pipoca, que de uma hora para outra estourou. Não, né? Existe um processo, né? E vocês cumpriram etapas para que isso viesse a acontecer. E, na verdade, ainda estão no processo. Me fale um pouquinho disso, Ricardo. Como é que foi sua experiência? Você era um cara extremamente tímido. Eu te conheci na época da timidez, né? Assim, era o tímido ao quadrado, ao cubo. Na verdade, nem sei a que grau, né? Mas esse extremamente tímido. E eu sei que eu te coloquei numas fogueiras aí de vez em quando, né? Eu te chamando até para dançar. Para mostrar a ginga baiana. Mostrar a ginga baiana, né? E tal, em cima do palco, né? Da igreja. E depois, né, te colocando em áreas da igreja que te expõem um pouco mais, né? Você já ministrou em culto aqui também. Eu me lembro até da mensagem que você falou, de uma veia mais evangelística, né? E assim, de fato, é uma bênção mesmo, né? Me fale um pouquinho você também, né, Fernanda, com essa trajetória de servindo em igreja de criança, em tantos departamentos, foi monitora do Rema, servindo, até hoje serve no Rema, né? Então, essa é a beleza do evangelho, né? Não importa em que posição você esteja, o coração de servo permanece o mesmo. Porque você hoje, como professora do Rema, mas ainda está servindo lá no Rema, né? Hoje sua função lá é com acadêmico, né? Mas você já serviu no Rema Kids, enfim, né? Aqui no contexto de igreja também servindo na igreja de crianças. E me fale um pouquinho sobre essa trajetória de desenvolvimento ministerial de vocês dentro do contexto da igreja local. Eu quando cheguei, né, era uma coisa que no meu particular, quando eu conversava com o Senhor, eu pedia muito para Ele tirar de dentro de mim a timidez, a vergonha, o medo, né, a preocupação, aquelas coisas de... Eu sempre fui muito espontâneo, mas eu não falar em público, sabe, se apresentar, era uma coisa muito difícil para mim, muito difícil, né?
E eu, às vezes, chorava no banheiro, no quarto. E, ai, meu Deus, tira isso de mim. Eu não queria ser assim. E hoje eu vejo, né, que em todas as etapas e tudo que eu passei, inclusive o pastor ter me chamado para dançar e tal, tudo foi um processo e eu percebi que era o Senhor que estava... Só para deixar claro aqui, não tem dancinha na igreja. Não. Foi um momento ilustrativo, ilustrativo, ali, né? ilustrativo, Momento ilustrativo de alegria, de final de assim. culto, onde, né? E tinha um propósito. Tinha um ó. propósito, Tinha um propósito. que era desconstruir uma estrutura de timidez, né? Exato. E aí hoje eu percebo, né, que as coisas foram acontecendo aos poucos, né? E eu me sinto tão feliz hoje que eu não sou mais como eu era antes, né? Rapaz, eu vejo os encartes, né? Os postzinhos das ministrações lá em Flores, né? De você pregando lá e as frases que o pessoal da mídia pega, né? Que você tá falando. Eu fico celebrando, sabe? Porque conheço a história, né? Quanta coisa teve que ser quebrada, quanta coisa foi desconstruída para chegar onde chegou hoje. Mas o Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai te levar até lá, né? Imagina eu pegando ainda. E olhando a foto, né? Eu sou grato ao Senhor, né? Porque era um desejo do meu coração, né? Essa mudança, né? Esse despertar, né? E aconteceu, está acontecendo, né? Eu cheguei aqui também com uma vontade assim de servir, de participar de tudo da igreja, diaconia, criança, louvor, tudo eu queria participar, porque era um desejo meu. Eu saí de lá com essa intenção, né? De conhecer o ministério, conhecer como é que funciona a igreja, como que é isso, né? E aí eu fui acho que eu fui monitor da turma pioneira do Rema, se eu não me engano, na época. Por alguns meses. Por Só alguns tinha meses. o Peron e a Ana. Só tinha um Peron. Não era a turma pioneira, porque a turma pioneira começou em 2015. Ah, sim, foi a... 2016, não, mas ele estava falando. Ainda era a turma pioneira, porque era o segundo ano da turma pioneira, de fato. Aí eu servia ali, ficava feliz em chegar a hora de começar o Rema, sabe? Depois eu fui para a cantina, depois participei do louvor, consolidação. Queria ter passado por outros departamentos, né? Acabei que não passei e agora estou lá em Flores, mas assim... Esses dias a gente foi almoçar com a professora do Rema e ela me pediu para contar um pouco da minha história, eu contei. E aí falei um pouco de tudo como foi, falei das dificuldades, né, dos desafios. E aí, no final, ela me fez uma pergunta e eu falei assim, eu faria tudo de novo. E eu tenho 46 anos de idade e nada paga esses 7 anos que eu estou vivendo aqui, tudo que eu vivi aqui. Nada, não tem preço. Faria tudo de novo. Sou grato ao Senhor, grato à igreja por tudo que aconteceu comigo. O pessoal não tá vendo, mas ele tá com o olho cheio de lágrimas. Só para deixar, né? Eu tô aqui, olho no olho dele, né? Felicidade. Chorando de alegria, né? Amém. Muito bom. É verdade. Muito bom. Quando nós viemos, né, Ricardo tinha isso muito forte dentro dele. Eu quero servir. Eu quero como se ele quisesse recuperar o tempo que ele ficou sentado no banco, né? Até porque ele estava cheio da palavra, a palavra estava borbulhando, então ele queria, e tinha essa questão da timidez dele, né? Ele queria, mas quando chegava ele dizia, mas eu não quero me expor e tal. E isso foi um trabalhar tão lindo de Deus, assim, de um tempo tão precioso que o Senhor foi lapidando ele. Eu lembro que o senhor falou esses dias sobre um dos pastores nosso aqui da nossa igreja, que chegou, tinha que tirar as cascas, assim, né? E no Ricardo foi bem isso com relação à timidez, porque ele queria, mas quando chegava... É que cada um tem um tipo de casca. Pois é. Sabe? Uns têm casca de religiosidade, outros têm casca de timidez. Verdade. E eu sou um tirador de cascas. Ótimo. E de vez em quando tiro as minhas próprias, porque eu também tenho, né? Todo mundo tem umas crecas para tirar, né? Verdade. Lembrei dos tocos lá no sítio. Lembra no dia que a gente foi arrancar os tocos? Isso aí. E a gente tava conversando, o pastor, tá igual, vou fazer igual com você e eu tô fazendo com esses tocos aqui, ó. Arrancar tudo. Muito bom. Então, nós estávamos decididos a servir, independente de onde fosse. E eu logo comecei a entender que de fato você servir onde existe necessidade é algo que é divino, porque muitas vezes você não tem habilidade para, mas durante o processo Deus vai te preparando para outras coisas. E foi assim que aconteceu comigo, né? Eu sempre tive inclinação de trabalhar com criança, faço isso na minha profissão, né? Mas para mim a criança foi o que eu
fui logo atraída, mas o Senhor queria me desafiar em outras áreas. Sabe, eu né? aprendi ao longo da minha caminhada ministerial, que nem é tão longa assim, porque eu sou um cara jovem, né? Jovem. Apesar dos meus cabelos brancos, mas eu sou jovem. Que servir aonde há uma necessidade nos qualifica para servir aonde a gente deseja. O problema é que muitos querem servir aonde desejam, mas não servem aonde existe uma necessidade. Exatamente. Então, isso faz parte do processo de treinamento. Sim. Deus, ele precisa nos lapidar, nos treinar. E essas oportunidades, que eu chamo de oportunidades divinas, né? De servir aonde há uma necessidade, nem sempre é aquilo que a gente gosta, Sim. ou aquilo que a gente deseja, mas é necessário. Né? É Verdade. necessário porque Deus está querendo construir uma estrutura dentro de nós. Não é? Exatamente. Enfim, né? Eu vejo que isso faz parte do processo da vida de cada um de nós, na nossa jornada ministerial, né? E fez parte do processo também na Sim. vida de vocês, né? Exatamente. E vocês hoje têm sido tão... Hoje não, né? Na verdade, desde que chegaram, tem demonstrado esse amor pelo Senhor, né? E sabe, quando você ama o Senhor, nada é ruim. Sim. Sim. Essa é a diferença, Essa é a né? diferença, Quando verdade. você ama o Senhor, aquilo que é importante para o Senhor passa a ser importante para nós. Sim. Né? Então, por que a gente ama pessoas? Porque Deus ama pessoas. Ah, mas elas não merecem ser amadas. Mas não é por merecimento. Nós não merecíamos e fomos alcançados pela graça. Então, né, se fosse por merecimento, talvez nós iríamos amar poucas pessoas. Não é? Mas é porque há em nós o amor do tipo de Deus, né, que nos faz amar até quem não merece ser amado. Mas porque Deus as ama, nós vamos imitar o nosso Pai, amando até quem não merece ser amado. Né? Exatamente. E esse amor nos constrange, esse amor nos faz ver pela perspectiva divina as pessoas. Porque Deus não vê, sabe, uma pessoa que está na lama como alguém que está na lama. Deus vê ela como um filho amado, limpo, sarado, curado, de pé, né, cumprindo seu... Deus vê ela desse jeito. Só, claro, tem um processo. E aí é que Deus vai usar, né? Se pudesse usar essa palavra, Deus vai usar os meios possíveis, inclusive usando pessoas, para restaurar, lapidar, levantar, né? Mas o processo todo mesmo, o agir mesmo, o querer e o efetuar é do Senhor. É do Senhor, né? é verdade. Muito bom. Então, como eu me inclinei logo para a igreja de crianças, né? E ele tinha esse desafio de querer vencer essa timidez. E ele falava, ai, será que se eu entrar no louvor, como é que vai ser, né? Ele ficava se desafiando. Sim. E eu motivei ele, eu disse, vamos, eu vou junto. Eu queria ver ele realmente, né? E foi o que aconteceu, assim. Ele foi, eu disse, não, eu vou contigo. Tá, tu não vai estar só, a gente se ajuda. E eu vinha, né? Eu sempre louvei, gostei de louvar. A gente louva no chuveiro, não é verdade? Isso. Mas eu disse, não, para o Senhor a gente faz essas coisas para o propósito maior dele perder realmente essa timidez. E aí nós viemos, servimos no louvor, como ele falou. Fomos para a consolidação. Eu lembro que nós tínhamos um mês aqui na igreja e foi anunciado em um dos cultos que nós teríamos um evangelismo. E esse evangelismo ia ser numa comunidade da nossa cidade aqui, carente, onde os irmãos iriam levar mantimentos e a gente ia evangelizar. E logo nós dissemos, vamos. A gente deu o nome lá no balcão, não sabia nem onde é, não conhecíamos ainda a cidade. Né? E aquele dia ficou marcado, assim. Foi um momento que nós conhecemos mais irmãos, então eu acredito que você se permitir também, né? De você não só esperar que as coisas caiam no seu colo, mas que você saia de casa e faça algo para o Senhor, né? Então nós passamos o dia inteiro lá, era um evangelismo que era de 9 da manhã às 3 da tarde, né? E nós fizemos conexões que até hoje nós temos, né, com pessoas, com irmãos, com pessoas que nos apoiaram em tantos momentos. E esse se permitir, deixar que o Senhor nos use, favorece, né? O favor de Deus nos alcança. Amém. Muito bom. Eu queria que vocês, de uma forma bem breve, né, só resumissem para mim o que é ser igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul. Porque hoje vocês fazem parte dessa igreja. Não só fazem parte, como vocês são a igreja, né? Junto com os demais irmãos, nós formamos a igreja de Cristo, né? Mas como vocês poderiam definir o que é ser igreja Verbo da Vida aqui nessa cidade, né, maravilhosa de Caxias do Sul, ainda que vocês estejam, né,
vamos dizer assim, servindo lá em Flores como pastores auxiliares, vocês não deixaram de servir a igreja local. Entende? Há uma conexão com a igreja sede, né? A mãe, né? A igreja mãe. Então, vocês não se desconectaram, né? E eu falava isso num outro podcast com o pastor Rafa e Dani, né? Falando justamente sobre independência é morte, né? Nós temos aquela frase, independência ou morte, né? Não, no ministério, independência é morte, né? E, assim, vocês permanecem conectados com a igreja mãe, né? Isso me mostra, assim, um apreço, um apego, sabe? Algo que está entranhado em vocês, né? Então, em poucas palavras, me fale um pouquinho, Ricardo, o que é ser igreja, né? Aqui conosco. Ai, meu Deus, como é que eu posso explicar? Esses dias eu estava até pensando, né? A gente aprende muita coisa, né? E esses dias eu estava pensando assim, aí eu preciso praticar o conhecimento, né? Eu tenho esse desejo de ser uma pessoa relevante na sociedade, né? A igreja, ela funciona como ela tem que funcionar. Mas eu sinto dentro de mim, assim, que eu preciso ser relevante na sociedade, né? A gente precisa... tem uma frase que diz, o conhecimento liberta, mas o conhecimento e a prática do conhecimento, né? Então, tudo que eu aprendo aqui, que eu recebo aqui, eu quero levar para fora. Eu quero mostrar às pessoas como que é, né? Quero trazer clareza para as pessoas do que significa, né? Porque muitas pessoas têm uma visão de igreja muito deturpada, né? Sim, muito para dentro, muito né? para dentro. E a gente sabe que a igreja tem um papel muito importante, né? E eu desejo ser um participante disso. Amém. Né? Desejo colocar para fora tudo Muito isso, bom. né? Porque não adianta só ficar para nós, né? É egoísmo da parte de todos, né? A gente precisa... A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, se você está recebendo isso, você precisa levar para fora. Em suma, né? O que você está querendo dizer é que o ímpeto do seu coração é ser igreja fora das quatro paredes. Sim, né? também. É isso, né? E, na verdade, isso é resultado da essência daquilo que está na nossa igreja. Exatamente. Sim. Porque nós somos instruídos o tempo todo a ser igreja lá fora, onde os perdidos estão. Porque a maioria dos perdidos não estão dentro da igreja. Um ou outro vem, mas já vem porque tem uma predisposição a buscar. Mas a maioria dos perdidos não está dentro da igreja, estão lá fora, né? E lá fora é o lugar de ser igreja de fato, né? De expressar o amor de Deus, de ser Jesus na vida das pessoas, né? Sim. Então, muito bom, gostei eu ouvi demais. Esses dias uma estatística, não sei qual a veracidade, que para cada cristão que está dentro da igreja, tem um lá fora, desviado. Isso me deixou um pouco assim preocupado, né? Eu diria que essa estatística ela até está um pouco aquém daquilo que é a realidade. Se eu olhar para a realidade de fato, né, talvez seja mais do que isso. Isso é resultado, né, de frustrações. Sim. Né, resultado... Enfim, cada caso é um caso. Não tem como a gente né, dizer o problema está aqui. Existem N problemas, né? O problema pode estar na própria pessoa, pode estar na igreja que não está sabendo fazer uma boa gestão dessa situação. Enfim, a questão toda é que nós temos que olhar para a nossa forma de ser igreja e tentar errar o menos possível, né? Eu costumo dizer que se a gente não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, já está bom demais. Já está bom demais. Né? Fernandinha, me fale aí, né? O que é ser igreja, né? Fazer parte dessa igreja Verbo da Vida Caxias do Sul, o que isso tem refletido na sua vida, né? Sim, assim, algo que me marcou desde o primeiro momento, assim, a igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul, tanto quanto o nosso ministério, ela pulsa por um amor, assim, da parte do Senhor para com as pessoas, né? E isso traz um legado de excelência muito forte. Então, para mim, ser igreja, Verbo da Vida em Caxias do Sul, é amar as pessoas acima de qualquer coisa. Ser excelente no serviço que nós prestamos às pessoas que chegam aqui, às pessoas que estão lá fora, como já foi falado, sendo uma igreja relevante fora das quatro paredes. Né? Então, ser igreja, Verbo da Vida em Caxias do Sul, é amar ao Senhor e fazer aquilo que Jesus, com certeza, estaria fazendo se ele estivesse aqui nessa terra. Muito bom. E caminhando para o final desse tempo aqui, eu queria fazer uma última pergunta, né? Como seria a vida de vocês se vocês não tivessem
aceitado, né, esse comissionamento divino de estarem conectados conosco, né? Vocês falaram, né, o que é ser Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul. Agora, a minha pergunta é o oposto disso. E se vocês não tivessem dito sim, correspondido com essa inclinação do Senhor, não estivessem se associado conosco, como vocês imaginam que seria a vida de vocês? Posso? Eu acredito que nós estaríamos na nossa zona de conforto ainda. Né? A nossa zona de conforto que trazia aparentemente um conforto que, na verdade, era distante daquilo que... Era um conforto desconfortável. Exatamente. Era um conforto... Um conforto por fora, mas desconforto por dentro. Isso, eu sei bem o que é isso. Por dentro. Então, eu tenho certeza que nós estaríamos nessa condição, sem descobrir aquilo que, de fato, o Senhor tem para as nossas vidas hoje e eternamente. Então, nós não estaríamos 1%. Hoje, nós nos sentimos cheios de bagagens. Né? Bagagens não que trazem peso, né? Diferente daquelas bagagens que parece que só te colocam para baixo. Mas uma bagagem que te levanta e te impulsiona a viver coisas maiores e melhores. Além daquilo que a gente pensa, que é o que a palavra nos diz, né? Que o que o Senhor tem para nós é muito maior. Então, hoje, nós estaríamos vivendo perdidos, eu acredito. Sim, talvez não perdidos do Senhor, mas perdidos do propósito, exatamente. Né? Perdidos do propósito, apagados naquilo que o Senhor quer brilhar através de nós. Então, estar conectado com o Verbo, a Verbo da Vida, em Caxias do Sul, acendeu dentro de nós. Devolveu o brilho. Devolveu o brilho. Assim como é o nosso... a nossa marca lá no ministério, aquele farol que parecia que estava inativado. E hoje a gente consegue ver o brilho do Senhor, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as renúncias, valeu e continua valendo a pena. Muito bom. E você, Ricardo? Eu não consigo me ver sem ter partido para essa caminhada, né, no ministério. Como a Fernanda falou, estaria incompleto por dentro, né? Tendo todas as coisas, mas sempre ia estar faltando alguma coisa. Tem uma palavra dentro de mim assim que eu preciso ser grato ao Senhor por todos os benefícios, todos os livramentos, tudo que Ele fez por mim. Sim. E a forma que eu tenho, né, de ser grato ao Senhor é ajudando pessoas. Então eu não consigo me ver fora desse contexto. Eu costumo brincar com ele em casa, pastor, perguntando a ele se ele não tivesse casado comigo, onde é que ele estava. E ele disse que acha que não estaria vivo. Mas, entre linhas, se nós não tivéssemos dito sim para o chamado do Senhor, né? Onde nós estaríamos? É como essa pergunta que o Senhor nos fez, né? Então, o que seria de nós hoje? A gente não consegue se ver assim. Essa pergunta ela tem um propósito, que é de valorizar aquilo que você recebeu. Com certeza. Às vezes, por que eu falo isso? Porque nós só nos damos conta, né, de coisas que são preciosas quando elas não existem. Né? Essa semana faltou água lá no prédio, mas foi proposital. Eles foram limpar as caixas d'água e fizeram no prédio, né? Amanhã, se preparem, não vai ter água. Né? De manhã, não tem água. O que a gente fez antes de dormir? Enchemos panelas, enchemos as jarras, tudo que se preparamos para enfrentar, né, aquilo que viria pela frente. Ou seja, passamos a considerar precioso aquilo que antes a gente não considerava. Estava ali. Mas a hora que eu quisesse, era só abrir a torneira. Então, porque eu entendi, isso, eu vou precisar disso, né? Só que no outro, eu gosto, sabe, da maneira com que Deus fala comigo, com coisas tão simples, né? No outro dia, né, a manutenção das limpezas lá foram tão rápidas que não faltou água. Foi algo assim, questão de meia hora, nem isso, né? Não deu tempo de perceber, porque são 3 caixas, né? Aí ele limpa uma, já libera e vai limpando a outra, e é assim. Então é bem rápido mesmo, né? A ponto da gente não perceber que faltou. Faltou, mas não percebemos. Só que assim que eu abri a torneira e veio o recadinho no grupo do prédio, né? A água está disponível de novo, né? Nós não percebemos a falta dela, né? Mas assim que a água estava disponível de novo, eu peguei a água que estava nas panelas e larguei na pia e guardei as panelas. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que aquilo que você
está no meio, envolvido, muitas vezes você não considera de grande valia. Porque tinha em abundância, eu só larguei na pia e deixei ir embora. E naquele momento Deus falou comigo. Aquilo que era tão precioso até meia hora atrás, agora porque isso tem abundância nas torneiras, deixou de ter o valor que tinha antes, mas é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa, né? Então essa pergunta ela tem esse propósito, né? Como poderia ser a minha vida se eu não tivesse usufruído disso que o Senhor me oportunizou, né? E às vezes é importante a gente olhar para trás, né? E valorizar aquilo que o Senhor nos concedeu. Né? Verdade. Basicamente é isso. Mas eu queria expressar a minha gratidão pela vida de vocês. Vocês são um casal. É fácil amá-los, não é? Muito fácil. O Ricardo é uma preciosidade. Pensa um cara gente boa. Você ganhou meu coração quando eu te vi de bombacha, rapaz. Gente, um baiano de bombacha, de alpargata, né? E de cuia na mão, não tem dinheiro no mundo que pague. Isso não é Fernanda vestida de prenda. Pronto, esses aí estão com o coração aqui de verdade, né? Então, vocês, de fato, são um casal muito inspirador. A gente ama muito. Esta igreja ama vocês, né? Vocês são importantes, relevantes fora, mas também aqui dentro. E agora estão sendo uma bênção lá em Flores da Cunha. Aquela cidade ganhou um presente, né? Com a obediência de vocês em irem para lá. Por quanto tempo, não sei, mas quando estiverem lá, tenho certeza que aquela cidade está sendo muito, muito abençoada. Fica aqui a minha gratidão e nós temos uma longa jornada juntos. Nós vamos rir muitos e talvez passe um tempo nós vamos lembrar desse podcast, né? Lembrando de coisas que falamos e celebrando coisas que já estaremos vivendo lá na frente. Então fica aí a minha gratidão registrada e você que nos assiste. Obrigado por ter ficado conosco até agora, nos assistindo, né? Eu tenho certeza que, de alguma forma, você foi inspirado por esse testemunho lindo. E eu quero gerar no seu coração uma expectativa pelo nosso próximo podcast. Já está saindo aí o nosso próximo. Fica ligado conosco e você vai ser poderosamente abençoado. Beijo no seu coração e até a próxima.